Bem-vindos vocês que estão vindo pela primeira vez. Nós estamos no meio de uma festa e agora nós vamos conversar um pouquinho a respeito de temas livres que são de natureza transcendental e estão relacionados com a nossa filosofia. Então, aqui tem pessoas de diferentes lugares, não apenas residentes da nossa comunidade, pessoas que vieram de fora justamente para esse encontro. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, puxar algum tema que tenha ficado de curiosidade em algum momento. Inclusive vocês, se tiverem alguma pergunta, também podem fazer. Tem um tema que eu acho que é sempre pertinente nos diálogos entre os devotos. Então, as críticas próprias e as críticas impróprias para se fazer aos devotos. Eu acho que é um tema que eu sempre reflito sobre isso, né? Que a gente sempre ouve falar dos devotos que às vezes fazem certas críticas e a gente sempre ouve, né, falar da Vaishnava parada, né? E ao mesmo tempo tem críticas que são importantes de serem feitas e tem críticas que podem ser silenciadas e esquecidas. Eu acho que esse é um tema bastante relevante, assim, que eu sempre reflito sobre isso. Uma questão, esse não é um tema muito filosófico, digamos assim, né? Mas é um tema bastante importante realmente na nossa convivência, no nosso movimento. A crítica vem de uma visão crítica. A visão crítica vem de uma visão de mundo e do indivíduo que vê o mundo. Então ele vê o mundo de uma determinada maneira, então ele cria uma ideia ética e moral de certo e errado, né? Então ele cria todos esses conceitos de acordo com a dualidade, de acordo com o ponto de vista dele, como ele vê o mundo. E muitas vezes essa visão de mundo gera dúvidas, e essas dúvidas não são respondidas de acordo com o recurso epistemológico correto. O recurso epistemológico seria Guru, Sadhu e Shastra. Então eles procurar estudar, amadurecer o ponto de vista, silenciar, que é uma coisa sumamente importante no processo de autorrealização, a pessoa silenciar, amadurecer, esperar, aguardar, né? E nesse amadurecimento, então ela esperar e através do recurso do Shastra, do que ela compreende dos livros, esclarecer o tema como está nos livros, como aquele tema é compreendido através das instruções dadas pelo mestre espiritual, como no contexto em que ela está inserida, os Vaishnavas, os sadhus, enxergam aquele ponto, para então essa visão amadurecida criar um projeto de dúvida que se encaixe numa crítica própria. E então ela apresenta essa crítica própria na forma de um feedback para alguma coisa. Feedback é palavra brasileira, viu? Você não... É o mesmo significado, evidentemente. Isso é um anglicismo já... Na verdade, já é a adoção da própria palavra original do inglês, feedback. Então, com esse feedback, como a gente pronuncia no Brasil, com esse... para dar esse feedback, ela se prepara para apresentar de uma maneira não violenta. A maneira não violenta, ela vai apresentar, primeiro, a parte positiva, porque tudo tem sempre algo positivo, então ela apresenta na forma de um sanduíche. Pão, recheio, pão, né? Então, a primeira parte do pão corresponde, no feedback, a uma parte positiva. Então ela apresenta uma parte positiva para
a sua dúvida, não, para a sua crítica, que se originou de uma dúvida que ela não foi sozinha competente de resolver através de Guru Shastra Sada. Então ela apresenta uma parte positiva, depois o recheio, que é a parte mais nutritiva, ela apresenta o que vê que deve ser melhorado, ou que ela não compreendeu, ou que ela não concorda, ou que seja, e por fim, outro pedaço de pão, ou outra parte positiva do feedback. Então o feedback deve ser apresentado para ser próprio, etc., apresentado nessa forma de um sanduíche. Sanduíche também é palavra brasileira. Então apresenta como um sanduíche assim, né? E dessa forma, mesmo uma crítica imprópria tem a possibilidade de ser assimilada de forma não violenta, através da técnica de comunicação não violenta, escuta empática, etc. A pessoa recebe aquilo, a pessoa que recebe amadurece aquilo, acolhe de uma maneira desapegada, avalia o seu ponto de vista intelectual, da capacidade dela, e responde preservando a paz. Então, em termos de cultura de paz, nós precisamos tomar cuidado com todos esses passos. Se nós não tomamos cuidado com esses passos, nós ameaçamos a cultura de paz. E depois reclamamos que não há paz no mundo, que o mundo precisa de paz. Mas essa paz deve ser primeiro interior, depois deve ser verbal, para não gerar violência, e deve ser uma atitude também, deve se tornar uma atitude corporal. Tá? Quanto à parada, que é ofensa aos Vaishnavas, há um mito muito grande em termos disso. Um mito que se cria diante do risco do pecado. A parada se torna um pecado. E a pessoa tem medo da reação do pecado que ela comete. E com toda a tradição cristã que nós temos, judaica cristã que nós temos, ela fica assustada com a possibilidade de agora estar cometendo um pecado que vai causar um sofrimento muito grande para ela, incluindo a perda da potência espiritual. Então, nem sempre a apresentação de um feedback, de uma crítica, própria ou imprópria, é uma ofensa. Nós temos essa tendência porque nós temos uma visão vertical de organização. E nessa visão vertical de organização, nós colocamos determinadas pessoas encaixadas em determinadas posições e consideramos que essas pessoas são superiores e outras são inferiores. Então, nós sempre corremos o risco, temos medo de ofender alguém que está em cima, porque só pelo fato de ter uma visão vertical e uma disposição vertical, se você ofende alguém que está em cima, é muito mais fácil ela dar um golpe de cima para baixo, né? Então, isso é assustador. Mas a parada, como o sânscrito define, a ofensa, tem características que definem essa ação como uma parada mesmo. E nem sempre, como nós trabalhamos nos nossos diálogos assim, rotineiros, é de fato uma parada. Entendeu? Todo mundo entendeu? Para você é mestre nesses assuntos antropológicos e sociológicos do nosso movimento. Você está aí desde menina, então é fácil. Não está por causa de cima. Mas esse assunto é muito bom. Você queria falar mais algo, Puxão? Não? Um assunto que eu reflito bastante.
Está gravado aqui, talvez depois isso possa ser esquematizado, né? Pode transcrever isso. Porque o esquema é esse. Eu nunca escrevi nem nada, mas o esquema todo é esse mesmo. E se a gente for esmiuçar isso, a gente vai ver que, às vezes, nós somos levados, por causa de todo o sistema escolar brasileiro, nós somos levados desde até mesmo desde o jardim, o pré-escolar, todos os níveis de pré-escolar, que hoje tem muitos níveis de pré-escolar, acho que é com 3 anos que a criança começa a ter acesso, 2, 3 anos. Desde essa época, a criança é submetida ao mito de que tem de ter opinião para tudo. Então, se você não tem opinião, você se sente humilhado diante da sociedade, porque você não tem uma opinião. E isso é um mito. Você pode não ter opinião porque o assunto não é maduro para você, porque você não pesquisou, porque você tem que ter opinião, porque você tem que falar tudo. Isso é coisa de a pessoa, quando fica idosa. O idoso tem opinião para tudo, sabe tudo, pode perguntar o que for que ele sabe. Mas uma pessoa que não esteja já nessa fase senil mesmo, ela pode ter o direito de dizer, não sei sobre isso, não tenho opinião. A pessoa morre de medo de dizer não sei, porque no sistema escolar dizer não sei significa menos um ponto, significa reprovação, significa recuperação e por aí vai, né? Então, tem que dar uma enroladinha, encher a linguiça, assim, linguiça vegetariana, né? Encher lá, sei lá, falar todo tipo de abobrinha, como se diz em São Paulo, para poder se livrar de passar como um ignorante, né? Ou que não sabe. No nosso curso Bhakti Shastri, teve uma turma muito especial com um devoto, Varsneya. Vou até dar o nome dele, está gravado aqui, meu Deus. Varsneya, mas ele era muito engraçado. E você foi da turma dele, Dano? Acho que ele foi um ano antes, alguma coisa. Então ele, quando ele tinha uma questão que ele não tinha estudado, que ele não sabia, ele começava a explicar e dizer que era serviço devocional. E essa expressão serviço devocional se encaixa em qualquer coisa. Então tudo era serviço devocional. Então, na hora de corrigir, eu dizia, meu Deus, esse cara não sabe, mas o que está escrito aqui não está errado. Como eu vou dar 0 para esse sujeito? Aí eu levei para esse ponto. Então, eu levava para a sala de aula o assunto e virou assim, piada, né? Ele era da turma do Chaitanya. Então o Varsneya era assim, muito engraçado. Ele falava sempre serviço devocional, e depois aí Bhakti Yoga. É sempre assim, né? É sempre assim. Então, fica esses mitos de que você tem que ter uma opinião. Por quê? Por que tem que ter opinião? Por que você não pode não ter uma opinião e perguntar, interagir com outra pessoa? Mas como é? Será que é assim mesmo? E eu não sei, realmente eu não sei. Me ensine, ou então onde eu posso saber, como eu posso saber sobre isso? Nunca ouvi falar, é tão simples isso. Mas nós não somos, nosso sistema escolar não nos permite esse tipo de integração, de interação com o saber, porque o saber tem que ser quantificado numa nota que representa aprovação ou reprovação. E a reprovação é motivo de punição na família, o pai, a mãe e toda a sociedade pergunta como vai na escola, tá ruim, foi para recuperação, e aí o tio vem, aquela tia velha, chatinha, vem perguntar, e fui para recuperação, aí a pessoa já tem vergonha de dizer, não é brincadeira não, é muito traumático essa parte da lavagem, do processo de sujar o nosso cérebro. Não é lavagem cerebral, é o contrário. Esse sistema escolar
de que nós temos... Aqui tem uma professora de matemática ali, Deus me livre, eu briguei com a professora de matemática a minha vida inteira. E eu acho que era a matéria que eu mais sabia e que eu mais gostava, mas eu briguei o tempo inteiro. Você não foi minha professora, mas se tivesse sido a gente teria brigado, eu acho. Não? Mas os próprios professores de matemática sofrem, porque matemática é um mito e fazer matemática se tornar agradável para quem não gosta, porque não quer pensar, não foi treinado no pensamento lógico e tal, é muito complicado. A nossa educação é educação para ignorantes mesmo. É educação para o jeitinho brasileiro, é educação para o oba-oba brasileiro. Famoso, né? Nós somos famosos por isso. A nossa educação nos leva a ter essa idiosincrasia mesmo. Nós somos taxados, se formos ver sociedades internacionais, multinacionais, quando eles pensam, sucursal brasileira, nós sabemos, no Brasil é assim, não é como aqui na Inglaterra, não é como aqui na França, não é como aqui, sei lá, em qualquer outro lugar. Alemanha, Deus me livre. Brasil é Brasil, é tudo especial, né? Então, ele já se sabe como é, mas se deve à nossa educação. Se deve aos mitos da educação. Bom, depois de 34 anos na educação, eu acho que eu posso me aventurar a falar alguma coisa assim. Mas assim, o tataravô de Araraia, né, Hermano Gouveia, ele se juntou, né, com o amigo Cristiano, que fez aquele curso fora com o João Gil. E aí, em 1950, assim, eu estou falando com você assim, em 1950, pessoas que pensaram uma educação diferente e criaram a Escola Parque. E aí, a partir da Escola Parque, que é uma escola de 1950, pessoas da caixa d'água, muitas delas não sabem daquela escola. Matemática, está lá 17 anos, você trabalha só com projeto, não existe a qualificação. Não? Não. Então, a gente trabalha intranet, são 20 alunos na sala, e assim, o estudante pensa de forma, por exemplo, o inferno é a álgebra, porque ele já está ali naquela, tempos modernos de chave, na aritmética, e de repente aparece a álgebra. Você vai transformar tudo aqui em letra, aí é o inferno. E aí você pega um xadrez, a parte alfanumérica que via no caderno da gente, que era a batalha naval, e aí o menino vai se interessando para ele construir o axioma e construir o conceito a partir do que ele compreende. E não porque a gente sabe, porque nós temos... Então, assim, metodologicamente, o método, ele que vai criar, ele vai partir dele, aí ele fica tutor, aí é uma visão de 1950. Já pensou? Quantas escolas parques tem em Salvador? Desde 1950 só tem uma escola parque. Garcia Ribeiro, no Rio de Janeiro, fez aqueles CETECs, né? Tem projetos, mas eu falo a política do Ministério de Educação do Brasil. A política não é para conduzir o brasileiro a pensar. É triste, mas naturalmente que existe esperança, existem pessoas como Hermano Gouveia e outras pessoas, Anísio Teixeira, sei lá quantos outros que inovaram e conseguiram fazer algo, né? Mas nós, de um modo geral, somos produto desse sistema escolar que nos impede de ser simplesmente indivíduos mansos e humildes. E nós temos que ter opinião. Imagine que pressão terrível. Tem que ter opinião. E no fim a opinião se refere a gosto ou não gosto. A pessoa termina no mero sentimentalismo interno, experiência inteiramente sensorial de gosto ou não gosto. E um adulto sabe que gosto ou não gosto não justifica, porque uma criança pode não gostar de um remédio e tem que tomar porque é importante. Pode não gostar de matemática e ainda assim
tem que estudar, tem que aprender, pode não gostar de ir para a escola e vai ter que ir. Então, gosto e não gosto, a gente leva para o resto da vida. A gente aprende isso como um recurso de defesa, desde os 2 anos de idade, e a gente leva isso para o resto da vida, como um recurso que justifica qualquer apresentação de opinião, de defesa de tese. Você vai defender todas as suas teses com simplesmente gosto ou não gosto. Coisa mais inconsistente. É muito inconsistente. E isso se deve à maneira que nós educamos, que a nossa sociedade cobra dos alunos e tal. É muito importante. Claro que tem coisas positivas, mas, de um modo geral, a nossa dificuldade é essa, né? A professora de História aqui está também... Sim. Em questão de ordem, na verdade, vocês estão falando de criança. Esse som ambiental está ouvindo no trabalho? Não. Ah, é que lá fora está muito frio. Não. Em alguns momentos, agora é mais informal, né? Em alguns momentos que precisam uma concentração extrema e tudo, aí realmente, às vezes, qualquer coisa atrapalha. Até... Mas nós estamos aqui informalmente mesmo. Pode entrar, ninguém que fique aqui, tá tudo bem. Não tem problema, não. Sim. Gurudev, quando a gente vai estudar o mundo espiritual, a gente vê que tem diversos planetas Vaikuntha, onde cada um deles é regido por uma forma de Krishna diferenciada. E a gente sabe que o conceito espiritual, ele é absoluto. Nele não tem essas coisas de superior, inferior. Mas sempre é dito, até nas escrituras, que Goloka Vrindavana é o planeta supremo. E aí uma vez a gente estava numa aula e o Deus disse, ele é supremo porque ele é maior, ele é mais importante do que os outros. E aí eu questionei, mas o mundo espiritual não é absoluto? Aí a pessoa olhou para mim e disse, sim, é absoluto, mas Goloka Vrindavana é superior porque lá habita Cristo. Eu disse, calma pra você, ou é absoluto ou é superior. E aí o devoto não soube me explicar. Se Goloka Vrindavana, dentre os demais planetas Vaikuntha, é realmente superior, ou o fato dele ser, até por Srila Prabhupada se referido como planeta supremo, se deve à forma original de Krishna residir nele. É uma questão semântica. Nós não somos treinados na forma de nos expressar filosoficamente correta. Então nós não somos fiéis à semântica, à hermenêutica. Tá? Então às vezes nós cometemos erros desse tipo. Os planetas Vaikuntha são absolutos, mas eles têm variedade. E a característica particular de cada um é absoluta. E não pode ser comparada com outra em termos comuns. Nesse sentido, Goloka Vrindavana, o planeta onde Krishna está localizado na sua forma pessoal, seria igual, porque está dentro do Vaikuntha. Então, em absoluto, né, na questão absoluta, ele é igual, ele não é superior nem nada. Agora, por que, então, pode-se considerar que Goloka Vrindavana é superior? Porque em Goloka Vrindavana as características particulares da variedade que a natureza absoluta aceita, a característica da variedade lá no planeta apresenta uma relação íntima que nos outros planetas não apresenta. E quando se transporta isso para os livros, isso tem que vir na escala de superior, médio, inferior, etc. Então a relação com Krishna no planeta Goloka Vrindavana é de fato mais íntima e superior à relação de Krishna em outros planetas Vaikuntha. Então, mas isso é uma questão de apresentação da linguagem. Na plataforma absoluta, não é.
realmente eles não são nem superiores nem inferiores. Mas na questão de raça, na questão de interrelacionamento com Krishna, ele apresenta todas as variedades de intimidade com Krishna que outros planetas não apresentam. Nesse sentido, ele é superior no que se refere à relação com Krishna. As próprias raças, né, quando eles são colocadas, Madhurya é colocada como superior. Aí ela falou isso agora, realmente no absoluto. É a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. Eu estou dando a explicação considerando a mesma coisa. As raças são superiores porque oferecem intimidade no interrelacionamento. Mas um indivíduo que tem uma raça plenamente desenvolvida com Krishna, ele tem a qualidade absoluta satisfeita, como Arjuna com Krishna. Arjuna é Sakyarasa. Então, nessa relação de Sakyarasa, ele tem plena realização. Ele não precisa de absolutamente nada mais. Ele não precisa de absolutamente nada mais. Aquilo é absoluto e ele está satisfeito naquilo. Ele tem completamente realizado, não precisa de mais nada. Mas as Gopis têm uma relação madura que é de um nível de intimidade, de interrelacionamento, etc., que é superior a Sakyarasa, e ela se desenvolve também com toda quanto à característica absoluta, ela desenvolve plenamente aquilo. E aí, quando transporta para a pedagogia do livro, que tem que estar lá no esquema, que a gente vai... Aí tem que explicar para quem está aqui o que é e o que não é, porque senão a pessoa vai ter que chegar lá primeiro para poder compreender algo fora da dualidade típica do mundo material. É como o tempo, né? Dizer que o fator... que o tempo, apresentado em 3 aspectos, presente, passado e futuro, não existe no mundo espiritual. Mas, ao mesmo tempo, no mundo espiritual existe movimento. Como pode existir movimento sem a noção de presente, passado e futuro? Você estava aqui e passou para aqui. Então, no passado você estava aqui. Agora, no presente, você está aqui. E no futuro você está caminhando para onde? Para o olho da rua? Então, tem uma dinâmica aí que tem presente, passado. Como? A gente não tem capacidade, assim, não tem referências. Dessa vez eu não vou botar a culpa no sistema escolar brasileiro. Mas a gente não tem referências, é inconcebível. Aí entra a natureza inconcebível do conhecimento, que nós não vamos poder entender tudo com a nossa cabeça tão diminuta. A cultura que nós temos que realmente ser humildes e entender que isso aí nós não sabemos. Né? Não podemos conceber. Nem tudo nós vamos conceber somente pelo intelecto. É a história do mel dentro da garrafinha. Já guardou, né? Hoje eu ganhei um mel de uruçu, desse tamanho assim. E para eu provar o mel de uruçu, eu vou ter que tirar a rolha e provar. Não adianta ficar lambendo o frasquinho pelo lado de fora. Então, mas eu sei que ele é de uruçu. A pessoa me disse, a quantidade era pequena, a cor, a liquidez, a densidade dele é menor do que o outro e tudo. Então dá para entender que é um mel diferente. Mas para provar mesmo, eu vou ter que colocar na língua, né? E ver que é um pouco diferente. Seu nome? Cássia. Sobre um negócio, não se abalar nas situações, independente se está no momento feliz, continuar em equilíbrio ou no momento de tristeza, permanecer equânime. Qual prática o que se deve fazer para conseguir alcançar esse estágio? O dia que descobrir, me diga. Brincadeira, gente. É brincadeira.
Eu gostaria muito de ter essa equanimidade mesmo, de fato, mas tem uma técnica. E a prática constante e o desapego. E Krishna dá essa resposta no Bhagavad Gita para Arjuna, quando Arjuna diz que é muito difícil praticar yoga. E é muito difícil alcançar essa equanimidade mesmo. Mas há um trabalho que a pessoa tem que desenvolver um trabalho assim em duas modalidades. Uma modalidade é a prática correta. Então, fazer o que deve ser feito de acordo com o que está prescrito. E a outra modalidade é cultivar conscientemente o desapego ao fruto da ação. E para você cultivar o desapego ao fruto da ação, você tem que ir lá atrás estudar como é a ação, quais são os fatores que motivam uma ação e como agir de tal forma que esteja dentro do conceito de dharma, do conceito de dever prescrito que lhe compete. Então, quando você começa a se situar dentro desse universo, desse novo universo ético, que é maravilhoso, porque é muito curioso, tem inúmeras coisas para se descobrir, é uma aventura e tanta, uma aventura maravilhosa, como uma viagem interplanetária, assim, é muito interessante. Quando a gente chega nesse ponto de começar a descobrir todos esses novos recursos, esses novos conceitos, a gente vai juntando as peças e criando uma forma compatível com a dinâmica que temos que chegar, que percorrer até a estabilidade, até a equanimidade. Mas o Bhagavad Gita diz, né? Matra sparsas tu kaunteya stoshna sukha dukkha agama paino nityas tam stitiksha swabharata. Então, esse verso ele é bem imperativo. Ele diz, Bharata, uma pessoa não deve se perturbar quando ela está sujeita ao sofrimento ou à felicidade, porque sofrimento e felicidade são perceptíveis unicamente pelos sentidos. E da mesma forma que nós percebemos verão e inverno. Então, a pessoa tem que aprender a tolerar sem se perturbar. Krishna diz, tem que aprender a tolerar sem se perturbar. Estimula a Bharata, que é Arjuna, a se arriscar. Você tem que se arriscar para aprender a tolerar. E às vezes a gente vai errar. E às vezes a gente vai ficar inteiramente perturbado. E alguém vai chegar e vai dizer, mas Cássia, não é bem assim. Olha, pense por esse outro lado. Pense sim, né? Já ouviu isso? Então, aí a pessoa vai ponderar e cometi um erro mais uma vez. O que é que eu faço agora que eu errei? Tem várias maneiras de fazer. Rever a ação, ver se cabe uma desculpa, se cabe um pedido de perdão, se cabe uma correção numérica, uma correção qualitativa, moral, ética. Você vai ver que a sua ação, que não foi adequada, se tem uma correção, ou se simplesmente ela é deixada para trás e que vem a reação. Às vezes a pessoa simplesmente faz isso, né? Então, que venha a reação. Quando a reação vier, eu já sei que está conectada com aquilo que passou e eu não pude corrigir. Eu não pude rever. E a gente acolhe isso. Mas também a clínica não faz dele no próximo aquilo, uma forma. Claro, né? Não fica de toda forma um aprendizado. Fica o aprendizado, fica a lição. E a pessoa deve colecionar essas lições bem direitinho, né? Fazer uma última pergunta, tem um ar aqui agora.
É a última pergunta, porque agora vai ser realizado um ato e a gente vai cantar aqui, né? A Dishwari vai liderar o quê? Pode ser um pedido. É um pedido, uma ordem, uma sugestão, essas coisas. Última pergunta, alguém tem? Não, eu queria saber, assim, se o senhor gostaria de falar alguma coisa, nesse momento, para os seus discípulos, sobre o Krishna West. Krishna West? Se eu fosse falar em poucas palavras, como o Guru Krishna está aqui mandando mensagens telepáticas, eu diria o seguinte: no processo tradicional que nós estamos seguindo, nós estamos focados em cuidar das pessoas. No Krishna West, o foco é cuidar dos devotos. Nós, no tradicional, estamos focados em cuidar dos devotos. Nós queremos isso. O Krishna West se preocupa em cuidar das pessoas. O Krishna West tem uma visão futurista, uma visão ampla de presente, uma visão crítica de passado. Então, o Krishna West olha e vê o vizinho, vê o motorista do ônibus, vê os pais, vê os professores, vê o colega de trabalho. Esse é o Krishna West. Enquanto nós ainda estávamos trabalhando exclusivamente com cuidado aos devotos. Então, no máximo, nós estávamos preocupados em cuidar dos devotinhos, né? Devotos e devotas. Agora, o Krishna West veio e disse: peraí, nós estamos inseridos num mundo corporativo e se volta para o coletivo, observa o mundo, veja a sociedade, veja o que podemos fazer pela sociedade. Olha como o Prabhupada viu, olha como o Prabhupada se estabeleceu no Ocidente, a visão de Prabhupada de Ocidente. E vamos cuidar das pessoas, vamos nos responsabilizar um pouco pelo sucesso das pessoas na vida espiritual. Vamos ter empatia com as pessoas que não simpatizam com o movimento. Vamos ver se a gente consegue mudar essa imagem. Isso é o Krishna West. Tá? Então, encerramos aqui o nosso Darshan, a pedido da autoridade máxima do lugar, dizendo que agora vamos ter um arte, onde a Dishwari vai dirigir e o Krishna Das vai tocar a medalha. Todas as glórias a Srila Prabhupada.